Apesar do desgaste dos políticos e da representatividade no Brasil, uma rede criada em 2012 acredita no fortalecimento e o aperfeiçoamento da democracia e das instituições republicanas mediante o apoio à formação de lideranças políticas que colaborem com a transformação do Brasil em um país mais justo, próspero, solidário, democrático e principalmente sustentável. E um detalhe, a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, pela primeira vez selecionou 2 representantes aqui do Maranhão para compor essa rede. É com eles que eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão. Eu recebo para esse bate-papo o professor advogado Duarte Júnior e o pianista, arranjador, professor e empreendedor social Wesley Souza. Bom dia. Olá, bom dia. Esse tipo de ação é importante para qualificar cada vez mais, né? E a partir de ações locais, pensar globalmente e agir localmente tem resultado, ou seja, o trabalho de vocês, o trabalho que vocês realizam, credenciou os 2 a pela primeira vez serem chamados para compor essa rede de líderes, né? Duarte. Sem dúvida alguma, é um momento muito importante, é um momento onde há uma crise de confiabilidade muito grande por parte das pessoas com a política, e esse movimento realizado pela RAPS e também pela Fundação Lehman buscam selecionar pessoas, agentes, cidadãos, para poder realizar políticas públicas que de fato beneficiem as pessoas, beneficiem aqueles que mais precisam, ser de fato servidores públicos, porque é isso que nós passaremos a ser a partir do momento que ocuparmos esse espaço. Utilizaremos esses poderes para beneficiar aqueles que precisam, ou seja, a sociedade de modo geral, e não para nos beneficiar. E é um projeto de extrema importância. Eu e o Wesley estamos extremamente orgulhosos, porque de uma seleção de mais de 1.200 pessoas em todo o país, nós conseguimos ocupar as primeiras posições em todo o território nacional, sendo os 2 únicos maranhenses a fazer parte dessa capacitação em prol da melhoria da política nacional. Professor Wesley, é preciso realmente cada vez mais falar em sustentabilidade, ética na política, ou seja, às vezes até ir na contramão, digamos assim, de alguns valores que estão aí colocados, ou a falta deles? Exato. Eu acho que a RAPS, assim como outros movimentos que surgem no país, eles são significativos por propor um redesenho da política, né, da boa política, que nós façamos política de forma a discutir de fato com relevância as questões. Então existem muitas questões colocadas no país hoje, especialmente nesse momento tão temeroso, mas é preciso que nós discutamos essas questões de forma aprofundada. E a reaproximação das pessoas, né, dos cidadãos da política, ela só vai se dar a partir da discussão sincera, né, de falar do dia a dia daquele cidadão que pega o ônibus muito cedo, né, que precisa usar a UPA ou a escola pública, ou a inexistência de creches públicas. Essas discussões precisam ser levadas a cabo com seriedade, mas também precisam ser compartilhadas com o cidadão. Então, essa discussão da RAPS e de outros movimentos, elas são importantes por isso, né, por tentar trazer, de fato, a boa política até a proximidade das pessoas. Você coordena 2 projetos sociais aqui na cidade, voltados para, principalmente, educação para crianças, jovens e adolescentes. É possível já, desde cedo, quer dizer, é necessário que desde cedo já esse debate aconteça, já com as crianças, com os jovens, para a gente tentar mudar, inclusive, essa cultura que existe no país? Exatamente. Existe um instinto de repulsa quando a gente fala de política, né? Só que política é quando a gente discute o preço do pão, quando a gente discute o preço da gasolina, né? Porque que o ônibus não passou no horário, tudo isso é política. Então é preciso, nas novas gerações, construir essa percepção e esse entendimento de que a nossa atuação, de que a nossa discussão influi diretamente nos rumos do país. Ainda que nunca mais nós ouçamos falar de política ou nos proponhamos a discutir, ela continuará definindo as condições das nossas vidas, o valor do imposto, o ônibus, as creches, essas condições. Então é preciso sim educar, é preciso que a política esteja na escola, esteja no dia a dia, e que nós desfaçamos essa penumbra ruim que existe sobre o que é a discussão política. Professor Duarte Júnior, em sala de aula, a teoria. Na prática, o senhor acabou de administrar, inclusive, o PROCON aqui. E é possível que o cidadão tenha também uma percepção diferenciada sobre o fazer público, sobre o cargo público, sobre aquele ente público? Eu digo isso porque muitas vezes, em geral, na população, há aquele sentimento de isso é público, isso não presta, isso tem que ser ruim, isso aqui não me pertence, né? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque esse foi o nosso principal desafio, nossa principal marca. Enquanto o presidente do PROCON e do Viva Cidadão, nós conseguimos colocar a teoria em prática, combater práticas que eram realizadas por setores que nunca antes foram fiscalizados. Por exemplo, o Maranhão hoje tem o combustível mais barato do país, graças a uma ação civil pública que nós protocolamos e conseguimos garantir essa melhoria não apenas no preço, mas também na qualidade. E o serviço público hoje, o Viva Cidadão, é um serviço de extrema qualidade e eficiência, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive no aeroporto. É o único que funciona assim na América Latina, funciona também em shoppings.
saímos de 5 para 50 unidades, ou seja, é possível mudar esse país, é possível transformar a realidade que nós vivemos, prestando um serviço com qualidade, comprometido com as pessoas. E é isso que essa capacitação ela busca nos propiciar melhores condições para desenvolver políticas públicas. Além da capacitação, professor Wesley, a rede ela sobrevive a partir da troca de experiências, não é? O senhor entende que isso é fundamental? Às vezes, por exemplo, há uma experiência muito interessante na educação, na saúde, em várias áreas, aqui mesmo no Brasil, em estados, às vezes municípios próximos ao nosso, e essa informação ela não circula, isso é um prejuízo para a população. Né? Exatamente. A rede ela é uma rede pluripartidária. Existem algumas pessoas que nem estão filiadas a partido nenhum. E você percebe que o diálogo, naquele momento, a gente comentava isso lá, a energia entre as pessoas e a intenção de cooperação, ela estava à frente dessa coisa partidária, da discussão partidária. Então, eu sou num partido dito de esquerda, mas conversava com pessoas que são liberais, e a gente tentava encontrar um ponto comum acerca das problemáticas do país. Então, a experiência exitosa do PROCON, ou a experiência exitosa de projetos sociais pela cidade, que visam ofertar condições melhores para crianças, podem ser compartilhados com outros estados que tenham problemas similares com os nossos. Então, a rede também possibilita isso. Então, o Marlon Reis do Tocantins faz parte. O João Campos. Então, são pessoas que estão construindo políticas relevantes nos seus espaços e que podem contribuir conosco, assim como vice-versa, né? A construção é bilateral. E hoje, Duarte, com as novas plataformas digitais, a velocidade com que essa experiência, com que essa informação chega, é mais rápida ainda. Graças a Deus. E essa é a nossa chance de fazer uma campanha barata, fazer uma campanha que, de fato, a nossa mensagem chegue às pessoas e acabar com os dinossauros da política, que acham que ganham uma política através de associação com grandes lideranças, como prefeitos, vereadores, mas sim fazer uma política pelas pessoas, para as pessoas. É possível fazer essa mudança, é possível fazer essa transformação. É uma transformação não por partidos políticos. Não são partidos políticos que vão mudar esse país, mas sim as pessoas, aqueles que se encorajam para ocupar esse espaço. Como Martin Luther King disse, o problema não está no silêncio dos bons, mas no barulho dos maus. Por isso que os bons têm que se manifestar e ocupar esse espaço em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Professor Wesley, o que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo agora e que se sentiram motivadas, inclusive, né? A voltar, inclusive, a acreditar na política, a fazer projetos como o senhor faz aqui no Estado, mas que, claro, já sabem que vão enfrentar dificuldades, principalmente no começo, né? O que o senhor diria a essas pessoas? Então, na RAPS a gente encontrou um movimento muito interessante, que é o movimento de jovens pelo país, que estão interessados em adentrar a política institucional e começar a mudar esse país. Eu comentava com o Duarte que eu sinto falta disso no Maranhão. É preciso se propor. Então, aquele jovem como eu, que usa o transporte público, a saúde pública, a universidade pública, é preciso que ele, que sabe na pele quais as dificuldades, né, que a classe média baixa ou que o pobre enfrenta, que ele se proponha a discutir política. Porque o que a gente tem no Maranhão é uma herança coronelista muito forte. Então, se você for observar os cargos ocupados pela nova geração, são cargos ocupados por filhos de alguém. A renovação que nós temos tido é uma renovação de pré-nomes. Os sobrenomes continuam iguais. Então é preciso que novas pessoas se proponham, se capacitem e que busquem entidades como essa, RAPS e outras fundações que existem, para que a gente consiga construir um Maranhão e um Brasil melhor através de capacitação e da discussão política de fato significativa. Obrigado, Wesley, pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. Duarte, obrigado pela presença. Você vai, inclusive, ser um dos palestrantes do congresso que vai acontecer agora de Direito aqui na capital. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Hoje, às 11 horas, no Rio Poti Hotel. É um congresso nacional de direito. Vou falar nesse evento sobre as ações que nós realizamos, a ação civil pública, as teses jurídicas que nós conseguimos conquistar uma redução no valor do combustível. Como nós combatemos o aumento abusivo do combustível no Maranhão e conquistamos o combustível mais barato a todos os consumidores maranhenses. Conto com a presença de todos lá. Obrigado aos dois mais uma vez pela presença aqui na difusora.